Nós vamos falar sobre o tempo e o espaço na narrativa, nós vamos falar sobre o pleonasmo vicioso e licença poética, e no Saiba Mais nós vamos chamar atenção para que não se confunda licença poética com erro jornalístico. 10ª aula de texto. Tempo e espaço. Tempo e espaço são elementos da narrativa usados para indicar quando e onde acontecem os fatos. São elementos fáceis de serem identificados, uma narração, né? Não é verdade? Mas o tempo pode ter umas denominações específicas, dependendo de como aparece no texto. Pode ser o tempo cronológico, que é aquele determinado pelo relógio, fácil de identificar. Também ele pode ser determinado por uma estação do ano, por um calendário, mas também pode ser um tempo psicológico do personagem, que dificulta, ou às vezes até impossibilita que se determine. A gente não consegue nem determinar. Então eu vou colocar as definições e exemplos na tela e vocês vão entender melhor. O tempo na narrativa é quando acontece o fato, a história. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Tempo cronológico, ele segue o ritmo do relógio, do sol, do calendário, da estação do ano. Aqui a gente tem um exemplo de tempo cronológico. A noite se foi, mas as cismas permaneceram. Quando que aconteceu isso? A noite inteira. Tempo psicológico não obedece à cronologia, é um tempo que transcorre no interior do personagem e depende do seu estado de espírito, não pode ser definido por nenhum marcador de horas. Depois do susto, Nelly ficou pensativa, tentou dormir, cochilava e acordava como se ouvisse o estrondo. Pensou em levantar, desistiu, mas não sabia por quantas vezes isso se repetia. Não sabia se era sonho ou realidade. Tempo psicológico é subjetivo, é indeterminado. Espaço na narrativa é o lugar onde ocorre o fato, a história. Correndo de medo do pai, que tentava alcançá-lo com a cinta na mão, o moleque subia para cima pela escadaria da catedral e descia para baixo da escadaria da catedral, tentando cansar o velho e se livrar do castigo. Qual é o espaço aí? Escadaria da catedral. Com o exemplo vocês entenderam melhor, né? Vocês viram a diferença de tipo de tempo com os seus próprios olhos. O quê? Viram com os próprios olhos? É possível ver de outra maneira? Ver com os próprios olhos, então, é uma redundância, é um excesso, é um pleonasmo vicioso. Redundância significa abundância. Existem muitos exemplos de pleonasmo, por exemplo, hemorragia de sangue, multidão de pessoas, ambos os dois, adiar para depois, o cadáver do morto. Então, aquele exemplo que eu dei para explicar o espaço tem pleonasmo vicioso? Vamos rever? Não. Nesse caso, subia para cima, descia para baixo, nós temos uma licença poética. Licença poética é um recurso que é usado propositadamente pelo escritor para se expressar. Quando o autor usa esse recurso, ele tem como objetivo, no caso aí, subir para cima, descer para baixo, enfatizar a ideia de que o moleque ele queria se distanciar ao máximo do pai dele, para não apanhar. Então isso é licença poética, tá? Recurso correto. Não é um erro, não é um pleonasmo nesse caso. Então vamos lá. Pleonasmo, também é conhecido como pleonasmo vicioso, é uma redundância, um excesso. Diferente da licença poética. A licença poética é a liberdade que o escritor tem para uma incorreção da linguagem que é permitida na literatura, na música, nas propagandas, e são recursos usados propositadamente pelos artistas para atingir seus objetivos de expressão.
Então, licença poética é um pleonasmo aceito na literatura quando tem um propósito válido. Como Manuel Bandeira nesse caso, chovia uma triste chuva de resignação. Aqui Chico Buarque e Vinícius de Moraes. E ali dançaram tanta dança. Fumar prejudica o cérebro. Observe essa última frase, é de uma campanha anti-tabagismo. O erro, cérebro, ao invés de cérebro, foi proposital, é uma licença poética, foi para provar o que diz a frase, que fumar prejudica o cérebro. E aí colocou errado cérebro para mostrar como prejudica. Olha a diferença entre pleonasmo e licença poética. Licença poética é para dar mais expressão. No caso desse marketing, então, usou de inteligência aí, né, para mostrar o prejuízo, colocando uma palavra errada. Licença poética. Já o pleonasmo vicioso, não. É uma redundância, é algo em excesso, sem necessidade. Saiba mais. Não devemos confundir licença poética com erro jornalístico. A grávida que sobreviveu ao acidente está viva. Isso é um erro jornalístico, não tem licença poética nenhuma aí. O cadáver do defunto foi encontrado. Caiu e teve uma hemorragia de sangue. Erro jornalístico. Nessas frases há erros graves de português. No meu canal eu tenho uma parte que fala de erro jornalístico. Tudo que eu vou vendo de errado, eu coloco lá e mostro para os meus seguidores do meu canal onde está o erro.